Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar sobre um filme de aventura escrito e dirigido pelo espanhol Guillermo del Toro. Vamos falar sobre O Labirinto do Fauno. E como nós vamos fazer a ligação entre Labirinto do Fauno e história, você vê após a vinheta. Solta a vinheta, produção! Então, gente, nós vamos falar do Labirinto do Fauno, que conta a história da Ofélia, uma menina de 13, 14 anos, ainda muito infantilizada, na Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. O que nós vemos é um pai governista ligado ao governo, um militar do exército, combatendo as forças que ainda agem contra o governo do generalíssimo Franco. Franco chegou ao poder em 1939 após um conflito militar entre a direita espanhola e a esquerda espanhola. A direita espanhola apoiada pela Itália e pela Alemanha e a esquerda espanhola apoiada por pensadores, sindicatos e um pouco de apoio da União Soviética. O que acontece? A Espanha acaba deixando com que os alemães vejam o funcionamento da sua Wehrmacht, ou seja, a máquina de guerra alemã, com o teste inclusive de bombardeiros em cidades cheias de civis. Um dos mais famosos exemplos que nós temos é a cidade de Guernica, que foi atacada em 1936. Muitos só conhecem a história de Guernica por causa de um pintor espanhol que na época estava erradicado na França, chamado Pablo Picasso. Pablo Picasso, num quadro que mede 3,5 metros de altura e 7,80 metros de largura, pinta em preto, branco e cinza os horrores da destruição da cidade de Guernica. Animais, homens, mulheres sofrendo com as suas crianças no colo. Tudo isso está presente no quadro. E como o quadro foi feito para ser exposto numa exposição mundial que seria na Espanha, um militar veio perguntar ao Pablo Picasso se havia sido ele a pintar o quadro. A resposta de Pablo Picasso foi simples e direta: não, não fui eu, foram vocês. Acusando diretamente esses militares pelo massacre de mais de 1.600 pessoas numa cidade de 6.000 habitantes. Tudo isso para testar o armamento que Hitler utilizaria durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Franco chega ao poder, ele inclusive se afasta um pouco do fascismo. Ele quer aumentar o seu poder, por isso ele acaba com partidos políticos, acaba com os representantes do povo e ele assume o poder absoluto na Espanha. É após o fim da Segunda Guerra, lá em 1945, que nós vamos ver Franco ter que tomar algumas atitudes para que a comunidade mundial aceitasse a França. Franco só vai sair do poder em 1975, quando ele morre. Aí a família real espanhola volta ao poder e aí a Espanha se torna uma monarquia constitucionalista. Vamos voltar para o filme. Acabei gostando muito do papo, mas eu tinha que fazer esse traçado para vocês entenderem os conflitos, porque existe o labirinto do fauno, existe os seres mágicos, existem os efeitos especiais que para um filme feito fora do grande circuito de Hollywood é muito interessante
Guilherme Del Toro escreve uma história na qual você fica preso ao desenvolvimento do personagem, da Ofélia, no qual ela vai para um mundo de fantasia, com faunos, fadas, outros seres mitológicos, fugindo, literalmente fugindo de tudo aquilo que ela estava passando naquele momento. A sua mãe, grávida de um homem que não é o pai da Ofélia, ele a trata como uma enteada a qual ele não dá atenção. A mãe da Ofélia tem a saúde muito prejudicada. Ela entra num trabalho de parto prematuro. Há um desentendimento entre a Ofélia e o Vidal, o seu padrasto. E ela escuta o Vidal falando para o médico que ele prefere o filho vivo do que a esposa. E infelizmente isso vem a acontecer. Vocês notam que durante o filme, e eu acho que vocês já viram, se não viram, vejam, o Vidal é um homem extremamente violento. Ele é violento ao assassinar um camponês com uma garrafa de vidro. Vejam essa parte do filme, é uma das mais escatológicas de toda a película. Ele tortura quase até a morte um dos camponeses, o qual é capturado, que estão tentando combater o exército espanhol. Era comum isso na Espanha de Franco até o final da Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles que eram contra o regime eram executados. O que acontece? Há um ataque aonde o Vidal está, o local que ele controla. Ele tortura esse homem, ele descobre quem é a culpada por isso, é a governanta da casa dele. Ele vai torturar a governanta, ela consegue se livrar, ela sempre anda com uma faca na bainha da saia, então ela consegue esfaquear 2 vezes o Vidal e ainda corta o lábio dele. Quando ela vai fugir, a Ofélia pede para ir junto e ele descobre e ele prende, castiga a Ofélia, e nisso a Ofélia ela é incentivada pelo Fauno a sequestrar o irmão e fugir dali. Ela vai fazer isso, ela é perseguida pelo Vidal, e no labirinto aonde ela encontraria com esses seres mágicos, ela é cercada pelo Vidal. O Vidal pega o seu filho e mata a menina. Enquanto ela está morrendo, ela se vê no país das fadas. Ela é aceita como a princesa que havia sido perdida há milhares de anos e que um dia voltaria. E o Guilherme Del Toro escreve a película de uma forma muito, mas muito interessante, pela qual nós não sabemos nunca se ela realmente está passando por aquilo ou se é coisa apenas da imaginação. Eu acho que cada um pode interpretar da maneira que quiser. A película foi escrita pelo Guilherme Del Toro para ser interpretada dessa forma. Agora, o que dá mais ânimo, se é assim que a gente pode falar depois de ter visto tantas atrocidades durante a película, é quando ele está saindo do labirinto, todos os homens dele já haviam sido dizimados e ele dá de cara com a resistência. A resistência pega o filho dele e ele pede, pelo menos contem a ele como o pai dele morreu e como o pai dele viveu. O principal líder da resistência fala, ele nunca vai saber quem foi o pai dele, e mata o Vidal com um tiro no rosto. É meio decepcionante o filme como todo, porque todos os personagens que nós vemos durante o filme, quase todos eles morrem. Mas eu acho que é muito mais a obra como obra de arte
de nós vermos as cenas, a direção, é muito mais o trabalho do diretor do que a história. Então, aconselho vocês a verem o filme. Tudo bem? Semana que vem tem mais. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.